Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofólio do Arcebispo Dom Atanásio de Salix. E no vídeo de hoje eu quero dar uma resposta maior, mais completa, sobre o porquê nós ortodoxos usamos pão fermentado e não pão ázimo. Então, esta aula ela será maior, completa, com respostas teológicas, históricas e dogmáticas. Vamos começar pelos evangelhos, pelo Novo Testamento. A palavra ázimo, em grego ázimos, que tem a sua variação, né, ázima, ázimon, se encontra no Novo Testamento, a palavra ázimo se encontra no Novo Testamento 9 vezes. Enquanto a palavra pão, arton, se encontra 97 vezes só no Novo Testamento. Então, em Mateus 26, que são as palavras de consagração de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá assim, que Jesus tomou o pão, o arton. Se Jesus Cristo tivesse usado pão ázimo, estaria escrito ázimon, ázima, no texto, porque os evangelistas, os apóstolos, sabiam diferenciar ali no grego a palavra para ázimo e a palavra para pão, pão fermentado. Então, arton é o pão comum, é o pão fermentado. Então, Jesus usou o arton, que é o pão fermentado. Então, no século I, os primeiros cristãos sabiam a diferença entre ázimo e arton. Se Jesus tivesse usado ázimo, estaria no texto original grego ázimo e não arton. Então já começa por aí. Vocês podem ver aí, que vai aparecer agora na tela de vocês, o texto que eu até sublinhei aí de Mateus 26, arton. Arton, tá aí sublinhado. E agora vocês vão ver o texto que fala do ázimo, que está em Marcos 14, 1, que é um texto, que também está aí sublinhado, vocês podem ver. E também um outro texto que fala de pão ázimo no mesmo capítulo de São Mateus, capítulo 26, versículo 16. Então, no próprio capítulo 26, onde Jesus institui a Eucaristia, está a palavra ázimo. Só que quando ele tomou o pão, está lá, ele não tomou o ázimo, ele tomou o pão, o arton. Então, Jesus usou pão fermentado. Até porque ele celebrou a Páscoa dele antes da Páscoa dos judeus, como eu já tinha dito num short. Agora, todas as igrejas sempre utilizaram pão fermentado. Há uma exceção entre as igrejas orientais, que é a igreja armênia, mas a igreja armênia, antes do século VII, a igreja armênia também utilizava o pão fermentado. Então, se você vai no Oriente, basicamente todas as igrejas usam pão fermentado. A igreja ortodoxa grega, né, todas as igrejas bizantinas, as antigas igrejas orientais, a igreja copta, a igreja siríaca, a igreja da Etiópia, a igreja da Eritreia, também a igreja conhecida como nestoriana, a igreja assíria do Oriente também usa pão fermentado. Então todas as igrejas, excetuando evidentemente a igreja armênia, todas usam pão fermentado. Então isso é um testemunho cabal que as igrejas sempre utilizaram pão fermentado. Então, mesmo após a separação dessas igrejas,
elas mantiveram a tradição de usar pão fermentado. Também a igreja maronita, que é a igreja unida a Roma, uma igreja que se ocidentalizou, antes do século XII, a igreja maronita também fazia uso do pão fermentado. Foi somente a partir do século VIII que começou a haver essa mudança. E essa mudança aparece nos escritos de Alcuino e do seu discípulo Rábano Mauro. No século IX, a igreja ocidental, a igreja latina, começou a fazer essa mudança e aí foi se institucionalizando o uso do pão ázimo, ou seja, Roma introduziu essa novidade. Então percebam que não é a igreja ortodoxa que muda, que inventa, que altera as coisas. A igreja ortodoxa ela é inalterável, ela não se altera. Então foi Roma que alterou. Então a igreja que é cismática e problemática é a igreja romana. Então Roma começou o cisma muito antes do cisma. Ela começou o cisma de forma doutrinária, de forma litúrgica, de forma dogmática, até a ruptura em 1054. Então foi Roma que foi se afastando daquilo que foi ensinado pelos apóstolos e mais, né, que foi ensinado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi Roma que foi se afastando, inventando novas práticas litúrgicas, fazendo uso de pão ázimo que Jesus não ensinou, que os apóstolos não ensinaram, que os santos padres não ensinaram. Então foi Roma que começou a mudar a partir no começo do século VIII e depois foi se institucionalizando no século IX. Inclusive, padres romanos como Emigaus, Johannes H. Emigaus, eles confirmam que Roma começou a mudar a partir do século IX. E também o padre jesuíta John Jugman, ou Jugman, também atesta o mesmo fato. Então, são testemunhos insuspeitos, tanto do padre Emigaus como do padre Jugman. E agora eu vou dar os motivos teológicos. O pão ázimo, que é o pão achatado, né, essa em forma de bolacha que a igreja ocidental usa, o pão ázimo é visto na patrística como pão do desespero, pão dos aflitos, ou seja, que o mundo estava desprovido da graça. Então, por que nós usamos o pão fermentado? O pão fermentado é a graça de Cristo que entrou no mundo, que plenificou, deu a plenitude para o mundo. Significa a própria ressurreição de Cristo, já que o fermento cresce. A ressurreição, a graça, é isso que significa o pão fermentado. Então, foram dados os motivos históricos, teológicos e dogmáticos. O motivo dogmático é porque o Cristo mesmo usou o pão fermentado. Os motivos teológicos são as explicações, né, que é a graça e a ressurreição de Cristo, e os motivos históricos, ou seja, Roma também utilizava pão fermentado até o século 8 e 9. E, basicamente, essa institucionalização do pão ázimo chegou ao seu ápice no século 11. Bom, se vocês gostaram do vídeo, é muito importante mesmo vocês deixarem seu like, porque a plataforma vai entender que outras pessoas precisam assistir este vídeo. Então isso ajuda bastante no fortalecimento do canal. Se é a primeira vez que você apareceu aqui, gostou do vídeo, se inscreve, aperte o sino de notificações para mais vídeos como este.
comenta o vídeo que você achou, tire suas dúvidas, deixe aí os seus comentários e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. E que Deus abençoe a todos vocês e se lembre de vocês e seu reino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém.